Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Que Deus abençoe os irmãos que estão pela live. Ainda tem vários irmãos viajando, aproveitando as férias. Mas graças a Deus, né, irmãos, que nós estamos aqui nesta noite. Glórias a Deus. Eu quero deixar uma palavra nesta noite, que Deus me deu alguns dias, irmãos, lá no meu trabalho. A gente tem tempo de vigiar e de pensar também, né? Então, como nós trabalhamos na área de vigilante, ali no banco, eu estava pensando sobre uma palavra, uma pregação, e Deus me deu esta palavra ali enquanto eu estava ali trabalhando, pensando nas coisas de Deus. Porque nós, irmãos, que temos o coração na obra de Deus, aonde nós estamos pensando na obra do Senhor, na obra de Deus. E eu tenho certeza que esta palavra aqui vai falar o teu coração nesta noite. Nós estamos vivendo uma época bem difícil, irmãos, tá? É a última hora da igreja. E nós sabemos que nós temos que estar preparados para fazer a obra de Deus agora ou nunca mais. Amém? Esteja preparado, vou repetir, para fazer a obra de Deus agora ou nunca mais. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga bem forte, amém? Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos vão repetir. Glória a Deus, porque depois os irmãos vão sentar mesmo. Então eu vou ler, os irmãos repitam bem forte, irmãos, tá? Que diz assim, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Repita mais forte agora: o poder do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: receba o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Fale para ele, né? Com alegria, sorrindo. Amém, irmãos? Sente dando glória a Deus, então. Eu tenho poucos minutos, porque nós temos a Santa Ceia, mas eu vou tentar me comportar aqui dentro do horário, irmãos. E eu confesso para os irmãos que esta palavra aqui era para me ter pregado semana passada. Só que eu passei mal, tive que ir no hospital, tomar um sorozinho, né? E a gente mandou o pastor Elias escalar outro obreiro. Mas eu disse: a hora que o Senhor me dá a oportunidade, eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós, meus irmãos, sabemos que hoje é culto de Santa Ceia do Senhor. E nós vamos comer o pão, vamos beber o vinho e vamos lembrar, né, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E principalmente nós vamos lembrar que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Glórias a Deus. Mas nesta noite, nesses poucos minutos que eu tenho, eu quero falar para vocês sobre a importância do poder do Espírito Santo para as nossas vidas. Sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar algum. Sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos ter êxito para realizar a obra de Deus. Esse versículo que eu li com vocês nesta noite, de Atos capítulo 1, versículo de número 8, foi um versículo que Jesus direcionou para a comissão apostólica dos 12 discípulos e para as nossas vidas também. Jesus
tinha uma promessa linda para os discípulos. Ele estava agora subindo aos céus. E Jesus agora, antes de subir aos céus, ele apareceu cerca de 41 vezes aos discípulos. E a última vez que Jesus apareceu foi no monte chamado Monte das Oliveiras, para mais de 500 seguidores. E a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus, antes de aparecer no Monte das Oliveiras, a penúltima vez Jesus apareceu dentro de um cenáculo, ou de uma casa, onde os 12 discípulos estavam reunidos, e eles estavam interrogando sobre a ressurreição de Jesus, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre os aparecimentos dele, e eles estavam conversando um com o outro sobre a obra de Deus, e como seria a continuidade da obra de Deus, e da pregação do Evangelho sobre toda a terra. E a Bíblia fala que Jesus nitidamente aparece em carne e osso, aleluia, diante deles, dentro daquela casa. E Jesus disse para eles assim: olha, vão para o Monte das Oliveiras, chamem todos os meus seguidores, eu vou aparecer para vocês ali, e vou deixar uma promessa para cada um de vocês. E é uma promessa linda, é uma promessa maravilhosa. Diante de todos vocês, eu irei subir aos céus, aleluia, mas fiquem tranquilos, porque eu tenho uma promessa para vocês. E assim os discípulos fizeram. Eles saíram avisando os seguidores de Jesus, e conseguiram reunir, aleluia, aproximadamente 500 seguidores, nos Montes das Oliveiras. E agora Jesus aparece, e diante, aleluia, do Monte das Oliveiras, Jesus deixa as últimas mensagens e palavras para eles, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Não vos preocupeis, eu enviarei o Consolador, o Espírito do meu Pai, o Espírito da verdade, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o que eu acho interessante, obreiros, é que quando Jesus fala isto, Jesus, ele começa, aleluias, a subir aos céus, e ele vai subindo aos céus, e nos diz a Bíblia Sagrada que ele começa a se aproximar das nuvens para desaparecer. E 2 varões galileus vestidos de brancos aparecem do lado dos discípulos, dos seguidores de Jesus, e diz assim: olha, vão para o cenáculo, vão orar, vão buscar a presença minha, vão buscar a presença de Deus, porque, aleluia, o Espírito Santo descerá sobre vocês e estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Mas Jesus, deixando esta palavra, ele desaparece, e os discípulos ouviram, e receberam, e entenderam, e colocaram no seu coração a promessa de Deus, de que Jesus enviaria o Espírito Santo, aleluia, para encher eles, para capacitar eles, para orientar eles, para instruir eles, como realizar a obra de Deus nesta terra. Glórias a Deus. Porque os discípulos sabiam que sem o Espírito Santo, jamais eles iriam conseguir pregar o Evangelho. Os discípulos sabiam que sem o Espírito Santo, jamais eles iriam ganhar almas para Jesus. Os discípulos sabiam que sem o Espírito Santo, jamais eles iriam realizar a obra de Deus com perfeição. O Espírito Santo, aleluia, é, aleluia, algo tão importante, tão necessário, tão real para a vida de todo aquele que serve a Deus, que se nós não tiver, aleluia, o Espírito Santo, nós não vamos resistir às lutas, às
provas, as dificuldades, os levantes, as calúnias, as difamações, as acusações. Se você não tiver o Espírito Santo, você não está apto para realizar a obra de Deus. Você está sujeito a ser envergonhado pelos espíritos malignos e pelo próprio Satanás, que está rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas eu louvo a Deus, igreja, que nós não estamos sozinhos nesta terra, nós não estamos perambulando nesta terra, nós estamos aqui cheios do Espírito Santo para ganhar almas para Jesus e despovoar o inferno e encher o céu. Quem acredita, levanta a mão e diga glória a Deus. A palavra de Deus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glórias a Deus. Meus irmãos, como é lindo nós falar do Espírito Santo. Eu falaria aqui tranquilamente 1 hora, mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele é revelado, ele é facultado, ele é falado, ele é mostrado, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Vocês lembram o que está escrito no primeiro capítulo de Gênesis? A Bíblia Sagrada fala que o Espírito de Deus, aleluia, pairava sobre a face do abismo, aleluia. Que coisa linda! Já no início da criação, no início de todas as coisas, o Espírito Santo já estava pairando sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Que coisa linda! O que isso nos mostra, pastor Nilton? É que o Espírito Santo, ele está desde o início e ele estará até o fim. Glória a Deus! E olhando para esta palavra bíblica, eu comecei a pensar que todos os homens de Deus que passaram por esta terra, eles foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, todas as mulheres de Deus que passaram por esta terra, elas foram cheias do poder do Espírito Santo. Aleluia, que coisa maravilhosa. Todas as crianças que passaram por esta terra, que conheceram a Jesus Cristo, eles eram cheios do poder do Espírito Santo. Todos os profetas que passaram por esta terra eram cheios do poder do Espírito Santo. Todos os sumos sacerdotes que, aleluia, direcionaram, guiaram e orientaram a nação de Israel, eles tinham o poder do Espírito Santo na sua vida. Todos os juízes que passaram entre a nação de Israel, desde Gênesis até, aleluia, o final do Antigo Testamento, eles eram cheios do poder do Espírito Santo. Pastor Nilton, por que tu estás falando isso desta noite? Sabe por quê que eu estou falando isso para você nesta noite? É que não adianta você se levantar com uma faculdade para fazer a obra de Deus. Não adianta você se levantar com sabedoria humana para fazer a obra de Deus. Não adianta você levantar-se com a tua inteligência para fazer a obra de Deus. Não adianta você colocar um terno, uma gravata e um sapato bonito igual a esse que está no meu pé e ir expulsar demônio. Não vai conseguir. Sabe o que você faz para ter a obra de Deus bem sucedida na tua vida e no teu ministério? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e Deus vai te honrar nesta terra. Eu estudava, o Espírito de Deus me levou em alguns homens que eu quero falar para vocês. Primeiro, José, cheio do Espírito Santo, no livro de Gênesis, pelo poder do Espírito Santo, José do Egito, ele revelou, aleluia, os sonhos do copeiro, aleluia, do padeiro. José, cheio do Espírito Santo, ele revelou o sonho de Faraó,
das 10 vacas gordas, as 10 magras, das 10 espigas gordas, robustas, e das 10 espigas de milho ressequida, e preparou por Deus um futuro glorioso e poderoso, aleluia, para a nação do Egito. Meu Deus, que coisa linda. Aí olhando mais na frente, eu vejo que Moisés, cheio do poder do Espírito Santo, liderou a nação de Israel quase 40 anos. Moisés, cheio do Espírito Santo, ele tocava com aquele cajado de madeira numa pedra, a água saía. Moisés, cheio do Espírito Santo, ele pegou aquele cajado de madeira e tocou à beira do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu, aleluia, e se tornou terra seca, e o povo passou glorificando o nome do Senhor. Meu Deus, Moisés, cheio do Espírito Santo, uma certa feita, estava cansado, estava fadigado, estava triste, estava angustiado. Chegou para o seu sogro Jetro e disse assim: olha, Jetro, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou desanimado. Mas por que, meu filho, que tu está triste? Aí Moisés disse: sabe por quê? Porque eu estou conduzindo, eu estou liderando quase 3 milhões de judeus, e eu estou cansado. É muito problema, é muita coisa, é muita luta, é muita dificuldade, aleluia, e eu preciso de alguém para me ajudar. Aí Jetro, cheio do Espírito Santo, disse: olha, Moisés, eu tenho um conselho de Deus para a tua vida. Fala, meu sogro, qual é o conselho? O conselho que eu tenho para a tua vida é o seguinte: escolhe 70 anciãos, 70 homens maduros, 70 velhinhos, e reparte do poder do Espírito Santo para eles te ajudarem a fazer a obra de Deus. Moisés separou 70 homens, e quando Moisés separou eles, Moisés foi sobre a vida de cada um deles e colocou a mão sobre a cabeça deles, e o Espírito Santo, o poder de Deus, foi repartido, e o nome do Senhor foi glorificado, e uma grande obra aconteceu naquele momento. Quando eu olho, eu vejo Josué também cheio do Espírito Santo, vencendo muitos exércitos, vencendo muitos inimigos, vencendo muitas batalhas. Josué, cheio do Espírito Santo, prepara o povo de Israel para dar 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, e as muralhas caem por terra. Glórias a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Josué, cheio do Espírito Santo, ele tocou, aleluia, nas águas do Rio Jordão, e o Rio Jordão também se abriu para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero falar mais desta noite. Otoniel era tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia fala que ele era um dos melhores guerreiros de Israel. Não perdia uma batalha, não perdia uma guerra, não perdia uma luta. Todas as batalhas ele foi vencedor, porque era cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar mais. Gideão era tão cheio do Espírito Santo que com 300 homens, cheio do Espírito Santo, com cântaros, com buzina, com harpa e com a arca da aliança, fizeram 7 voltas em volta da muralha de Jericó, e a muralha caiu por terra. Eita, glórias a Deus, que coisa linda. Aí eu vou mais para frente e eu olho Jefté. Jefté era um guerreiro tão cheio do Espírito Santo que ele chegou a matar gigantes. Ele era um homem tão cheio do Espírito Santo que ele destruiu inimigos de Israel, exércitos grandes e poderosos que enfrentavam a nação de Israel na sua época, porque era cheio do Espírito Santo. Aí eu vou mais para frente e eu olho para a vida de Sansão. Sansão era tão cheio do Espírito Santo, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada fala que uma certa feita os medianitas tentaram contra a sua vida para matar ele. Ele não viu como ia lutar com aqueles homens, e a Bíblia Sagrada fala que Sansão viu à beira da estrada e do caminho uma queixada de jumento, aleluia, seca. Ele pegou aquela queixada de jumento seca e fez uma espada e matou 1000 filisteus para a glória de Deus. Eita, glória a Deus. Sansão, cheio do Espírito Santo, era tão glorioso o poder de Deus na vida de Sansão que uma certa feita ele se indignou porque os medianitas tinham destruído a nação de Israel, tinham prejudicado crianças, tinham prejudicado muitas pessoas. Aí Sansão, cheio do Espírito Santo, apoderado do Espírito Santo, aleluia, ele vai até a cidade de Gaza, que era a capital dos medianitas, e ele pega com as suas 2 mãos os portões de Gaza e arranca e carrega
carrega para fora da cidade. Segunda história, o portão de Gaza, aleluia, a capital dos midianitas, pesava 3 mil quilos, era muito pesado. Meu Deus, um homem carregar um portão de 3 mil quilos, não era Sansão, meus irmãos, era o poder de Deus na vida dele, aleluia. Por que você está me olhando aí? O Espírito Santo está na tua vida, o Espírito Santo está na tua vida. Deus quer te usar para coisa grande nesta terra. Saul, cheio do Espírito Santo, matou muitos exércitos inimigos da terra de Israel. Aí eu vou mais para frente e vejo também Davi, aleluia, aquele jovem ruivo que foi levantado como rei de Israel, reinou durante 40 anos entre a terra de Israel. E a Bíblia fala que Davi era tão cheio do Espírito Santo nas batalhas, que Davi lutava com 2 espadas, uma na mão direita e uma na mão esquerda. Ele matava, aleluia, os inimigos tremendamente, mais do que qualquer soldado. Davi matou até gigante. Davi, cheio do Espírito Santo, dançou quando a arca da aliança voltou para a terra de Israel. Davi, cheio do Espírito Santo, aleluia, enfrentou inimigos, enfrentou perseguições, enfrentou levantes, enfrentou calúnia, enfrentou reinos poderosos, mas Deus deu vitória e o nome do Senhor foi glorificado. Davi, cheio do Espírito Santo, matou um urso. Davi, cheio do Espírito Santo, aleluia, pegou nas bocas de um leão, abriu, aleluia, e matou ele e jogou por terra. Davi, cheio do Espírito Santo, pegou uma funda e mirou na cabeça do gigante Golias de 3 metros, e o gigante caiu por terra. Eita, glória a Deus! O que eu quero te dizer com isso, igreja, é que qual é o inimigo que está na tua frente? Qual é a tua luta? Qual é a tua prova? Qual é a tua dificuldade? O que você está enfrentando? O que você está passando? O Espírito Santo está na tua vida. A vitória é tua, a vitória é tua, a bênção é tua. Deus tem coisa grande para a tua vida. Te levanta no poder do Espírito Santo e manda todo o mal por terra. Levanta a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a mão todos. Eu quero profetizar, pastor Elias, que esta igreja, Assembleia de Deus Belém, ela será tão cheia do Espírito Santo, antes do arrebatamento da igreja, um poder sobrenatural tomará conta desse ministério, que vocês vão andar pela rua, o aleijado vai andar, vocês vão andar pela rua, o endemoniado vai ser liberto na mesma hora, vocês vão colocar a mão no paralítico, ele vai andar, vocês vão colocar a mão sobre o surdo vai ouvir, vocês vão tocar no mudo, o mudo vai falar, vocês vão abençoar e vai ser abençoado, porque o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo está na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo aí. Receba a presença de Deus e do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Meu Deus, irmãos, eu me sinto empolgado, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, porque o que faz o meu ministério ser bem sucedido é o poder do Espírito Santo. Aí eu fui mais para frente e Deus me mostrou, Elias era tão cheio do poder do Espírito Santo, que nos diz a Bíblia Sagrada, que Elias, com a sua capa, aleluia, quando tocava, o rio Jordão se abria. Elias era tão cheio do Espírito Santo, que nos diz a Bíblia Sagrada, que ele, diante de 850 profetas, fez o fogo cair do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Espírito Santo me leva mais para frente e me mostra Eliseu, o servo de Elias, que sucedeu ele, era tão cheio do Espírito Santo, que nos diz a Bíblia Sagrada, que Eliseu fez um machado flutuar ali do fundo do rio. Eliseu era tão cheio do Espírito Santo, que nos diz a palavra de Deus, que chamaram ele de calvo, ele mandou o leão matar aqueles piazada. Eita, glória a Deus! Eliseu era tão cheio do Espírito Santo, que nos diz a Bíblia Sagrada, que ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida dele, que quando ele morreu, e sepultaram os ossos dele num campo de guerra, onde Israel lutava, teve uma guerra, teve um confronto, e de repente mataram um soldado, e aquele soldado caiu aonde, pastor Nilton? Aquele soldado caiu aonde tinham sepultado Eliseu. Os ossos da caveira de Eliseu estavam para cima. Quando aquele soldado morto caiu em cima dos ossos de Eliseu, os ossos, aleluia, o morto ressuscitou para a glória de Deus. Eita!
Eita, glória a Deus, meu Deus. Aí o Espírito de Deus diz assim: olha, Zacarias era cheio do Espírito Santo, Azarias era cheio do Espírito Santo, Ezequiel, meu Deus, Ezequiel era tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada diz que uma certa feita, ele recebe uma visão de Deus, e na visão que ele vê um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, era mão para um lado, pé para um lado, cabeça para um lado, braço para o outro, perna para outra, pé para outro, era todos os ossos espalhados do ser humano, que tem 306 ossos, e não diz a Bíblia Sagrada, que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Ezequiel, e ele disse assim, ó, o Espírito de Deus tomou conta da minha vida, e mandou eu profetizar, e Ezequiel começou a profetizar no poder do Espírito Santo, e quando ele começou a profetizar, obreiros, a Bíblia Sagrada fala, que aquele exército começou a se unir osso com osso, depois veio carne, depois veio nervo, depois veio tendão, depois veio pele, e depois veio o Espírito de Deus, e Deus levantou um grande exército poderoso, para mostrar que Ele é Deus. Se você não está entendendo a minha mensagem, eu vou te esclarecer. Eu estou tentando mostrar para vocês que nós só conseguimos fazer alguma coisa se é com o poder do Espírito Santo, irmãos. Nós só conseguimos fazer a obra de Deus com o poder do Espírito Santo. Nós só conseguimos realizar alguma coisa na obra de Deus com o poder do Espírito Santo. Porque se eu for com a minha vontade, se eu for com o meu querer, se eu meter a cara, aleluia, eu vou quebrar a cara, eu vou passar vergonha, o diabo vai me bater, o demônio vai me bater, e você vai ser envergonhado. Mas se você vai no poder do Espírito Santo, sai da frente, Satanás. Se você vai no poder do Espírito Santo, sai da frente, demônio. Se você vai no poder do Espírito Santo, sai da frente, enfermidade. Deus vai na frente e o milagre vai acontecer. Para terminar, irmãos, Daniel era tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia Sagrada fala que as maiores revelações escatológicas Deus deu para Daniel, aleluia. Uma certa feita, aleluia, o filho de Nabucodonosor estava brincando com os materiais sagrados do templo, dentro aleluia, do seu reinado. De repente veio o fogo de Deus, aleluia, sobre uma mão, e queimou todas aquelas coisas que, aleluia, ele estava brincando com Deus. E de repente uma mão misteriosa escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Bassim. Aleluia, ninguém conseguiu decifrar isto. Chamaram Daniel, cheio do Espírito Santo. Ele veio e disse, olha, Mene significa pesado, foi na balança. Tekel, passado vai ser o teu reino. E Bassim, Deus vai tirar o teu reino de ti. E aconteceu para a glória de Deus. Aleluia. Daniel, cheio do Espírito Santo, irmãos, foi tão usado por Deus, que ele interpretou muitas revelações da parte de Deus. E Deus deu muitas revelações para ele. Deus abriu o céu diante dele e mostrou que Deus era com ele no seu ministério, na sua vida, na sua chamada e nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia Sagrada fala também, meus irmãos, que Miqueias foi um homem tão cheio do Espírito Santo, que Deus levantou ele do meio, aleluia, de cuidar de vacas, de boi, para ser profeta e ganhar almas para o reino do Senhor. Meu Deus, eu não quero nem falar do Novo Testamento, eu estou falando de Gênesis até Malaquias, mas se nós entrar no Novo Testamento, vocês vão ver, meus irmãos, o Espírito Santo agindo, o poder agindo, Deus trabalhando, Deus levantando, Deus capacitando. Meu Deus, como é lindo ser cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a igreja que vai subir é uma igreja cheia do Espírito Santo. O povo que vai subir é um povo cheio do Espírito Santo. Você que está na live, eu quero te dizer nesta noite, que a igreja que vai subir é uma igreja cheia do Espírito Santo. Os crentes que vão subir são crentes cheios do Espírito Santo. Meu Deus, a Bíblia fala que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, depois de Pentecoste, que até a sombra de Pedro, pastor Elias, curava os enfermos. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia fala em Atos, que até o lenço de Paulo curava os enfermos. Aleluia. Os lenços que Paulo usava, aleluia, para enxugar o seu suor,
aleluia, nos diz a Bíblia, que as pessoas pegavam aquele lenço, colocavam sobre o enfermo, ele era curado na mesma hora. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo estava no lenço, o poder do Espírito Santo estava na sombra, o poder do Espírito Santo estava na igreja primitiva, o poder do Espírito Santo estava tão forte na vida de Pedro, depois do Pentecoste, que a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Eu quero te dizer uma coisa, igreja: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus. Tu quer fazer a obra de Deus, crente? Seja cheio do Espírito Santo. Tu quer ser missionário? Seja cheio do Espírito Santo. Tu quer ser pregador? Seja cheio do Espírito Santo. Tu quer ser obreiro? Seja cheio do Espírito Santo. Porque obreiro que não é cheio do Espírito Santo só dá problema para os pastores. Missionários que não é cheio do Espírito Santo, ele não vai para a obra missionária ganhar alma, ele vai comer galinha caipira. Aleluia! Então, meus irmãos, temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que ser, aleluia, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, aonde pisa é bênção, aonde chega é bênção, aonde coloca a mão, o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado. Eita, glória a Deus! Se coloque de pé em nome de Jesus. Poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Por que muitos crentes, irmãos, têm sido envergonhados nesta última hora da igreja? Porque não tem poder do Espírito Santo. Pastor Nilton, como é que eu busco o poder do Espírito Santo? Primeiro, orando. Segundo, lendo a palavra. Terceiro, se consagrando. Quarto, vindo para a igreja. Quinto, se envolvendo com as coisas de Deus. Mas aí tem gente que quer ser usado por Deus, quer fazer a obra de Deus, mas aí está crente Raimundo, pastora Graça, pé na igreja, pé no mundo. Não vai dar certo, meu irmão. Temos que assumir uma posição. Todos esses homens que eu falei para vocês, eles tomaram uma posição. Eles escolheram servir a Deus. Eles escolheram fazer a vontade de Deus. Eles escolheram o presbítero Osmar, aleluia, a andar no poder do Espírito Santo. Mas aí as pessoas hoje em dia, os crentes hoje em dia, quer servir dois senhores, quer fazer duas vontades, quer andar com um pé na igreja, um pé no mundo, aí acha que tem poder do Espírito Santo. Não tem, irmãos. Agora uma coisa que eu quero te dizer: vocês que estão aí embaixo, todos vocês, olhem para mim aqui, ó. Vocês todos que estão embaixo, vocês sabem quem prega e quem não prega. Vocês sabem quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Vocês sabem quem é usado por Deus e quem não é usado. Vocês sabem quem Deus levantou e quem Deus não levantou. Então seja cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Porque Jesus está voltando, irmãos. E quem não for cheio do Espírito Santo não vai aguentar. Não vai. A perseguição está vindo. O aperto está apertando, o ciclo está se fechando. O negócio não está em brincadeira não, irmãos. Deus está usando a minha vida, Deus está usando o pastor presidente, o pastor Elias, Deus está usando os obreiros, Deus está usando homens e mulheres, jovens e crianças, para pregar, para cantar, para divertir. E tem pessoas que ainda estão dormindo, tem pessoas que ainda estão brincando. Meus irmãos, vamos nos despertar. Desperta tu que dormes. Cristo quer te esclarecer nesta noite e quer te encher do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração onde você está agora, em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração e feche os olhos. Eu vou orar para Deus te encher do Espírito Santo nesta noite. Meu Deus, glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar antes da Santa Ceia? Levante a mão. Bem rapidinho, olha para mim aqui. Tem alguém que quer se reconciliar antes da ceia? Levante a mão. Tem alguém? Não? Tem alguém que quer passar a se congregar com a gente antes da ceia? Levante a mão. Tem aqui, ó. Ali, ó. Tu quer passar a se congregar com a gente ou quer se reconciliar? Ah, então quer... Tá, então a irmã Lia, ela quer só passar a se congregar com a gente. Amém, irmãos? Já é batizado. Vamos dar salva de palmas para ela, irmãos. Em nome de Jesus. Pode ficar aí, irmão. Tem mais alguém que quer passar a se congregar na Assembleia de Deus Belém? Amém?
Todos estão bem? Tem alguém que quer uma oração específica? O Espírito Santo colocou aqui agora na minha mente. Tem alguém que está com dor de cabeça muito forte agora, muito forte. Dor de cabeça. Tem alguém? Ninguém? Quem sabe pela live. O Espírito Santo falou comigo que tinha alguém que está com uma dor de cabeça muito forte agora. Quem sabe é você que está pela live. Essa câmera aqui, presbítero José. Nós vamos orar. Tem alguém? Levanta a mão, irmãos. Não fique com vergonha para receber a tua bênção. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pastor Clóvis, ora aqui pela Lia em nome de Jesus. E pelo João. Vamos orar agora, irmãos. Coloca a mão no teu coração, feche os teus olhos. E vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui estamos na tua presença, meu Deus. Obrigado por o Senhor permitir eu entregar essa palavra nesta noite. Uma palavra tão simples, meu Deus, mas tão importante para esta geração. Porque sem o poder do teu Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar algum, Senhor. Sem o poder do teu Espírito Santo, nós não vamos realizar a tua obra. Sem o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, jamais seremos bem-sucedidos nesta terra. Meu Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, que está orando comigo nesta noite. Ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, vai pairando sobre a vida de cada crente nesta noite. Vai tocando nesse coração triste e vai alegrando. Vai tocando nesse coração triste e vai fortalecendo. Vai levantando o caído, vai fortalecendo o fraco. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar, meu Deus, que o Senhor levantará essa igreja, a Assembleia de Deus Belém, com o poder e com a autoridade do Espírito Santo, para revolucionar Veranópolis e o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Eu creio, Deus, e profetizo que o Senhor levantará do meio de nós homens de Deus, missionários, pastores, pregadores, conferencistas internacionais, para revolucionar e para pregar a tua palavra nos quatro cantos desta terra, no poder do Espírito Santo. Abençoa a vida de cada um nesta noite, ó Deus. Vai tocando, vai fortalecendo, da cabeça à planta dos pés. Sinta o toque de Deus sobre a tua vida, sinta o toque de Deus sobre a tua casa, sinta o toque de Deus, você que está pela live. Se tem alguém que está com dor de cabeça agora muito forte, eu te peço agora, Deus, vai tocando com as tuas mãos saradoras na cabeça desta pessoa e repreende toda enfermidade, toda seta do diabo lançada sobre a cabeça desta pessoa, em nome de Jesus, que saia, que desapareça, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, em nome de Jesus. Levanta a mão, igreja, levanta a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura, em nome de Jesus. Eu profetizo libertação, em nome de Jesus. Eu profetizo, aleluia, sobre a vida desse irmão e desta irmã. Um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de conquista, em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, que esse homem e esta mulher não vai sair da mesma forma que entrou aqui, não vai sair. Vai tocando ele em Espírito Santo, vai pegando ele em Espírito Santo, vai tocando, vai curando, vai libertando, vai transformando, em nome de Jesus. Já tem alguém recebendo. Meu Deus, sinta o toque de Deus na tua vida, sinta o toque da cura na tua vida, sinta o toque do milagre na tua vida, sinta o toque da restauração na tua vida, sinta o toque do poder de Deus na tua vida, sinta o toque do chamado de Deus na tua vida. Receba a tua vitória em nome de Jesus.